Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém, gente? Essa era a bênção sacerdotal todas as vezes que no Velho Testamento havia um ajuntamento profético, né, para se ouvir a palavra, para se adorar a Deus. No Novo Testamento ela se revela em um cumprimento muito mais forte, quando o apóstolo Paulo ele demonstra isso, muito enfático nas suas epístolas. Ele começa e termina dizendo: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, esteja sobre todos vós. Em outras epístolas ele fala: a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Então, que a graça e a paz do Senhor alcance a tua vida em nome de Jesus. Amém? E esse é o cumprimento da igreja, né? Graça e paz, não é? É o cumprimento mais profético, mais forte de todos os tempos, né? Alguns acham que é a paz do Senhor, como se tem por tradição, né? Cumprimentar a paz do Senhor Jesus, mas não tem problema nenhum nisso. Mas o bíblico é a graça e a paz do Senhor. Eu me lembro quando o pastor Alain, ele chegou aqui, ele tinha uma entonação até forte quando ele dizia, né? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação desse esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz, ele nunca mais fez isso, mas ele devia fazer mais, né, pastor? E isso é bíblico, mais bíblico do que qualquer coisa. Eu vou postar para vocês aqui um evento que ocorreu agora, um momento, né, muito especial de reunião, foi o nosso culto dos cabra-machos. Foi muito top. Pode ir passando, querido, acho que tem muitas coisas aí. Foi um tempo muito profético, né, muita alegria. Até Jesus Cop estava lá, hoje orando, né, buscando a Deus, clamando ao Senhor, né, irmãos, se derramando na presença dEle. E a gente fica muito feliz, né? O único que não estava orando nesse momento era o que estava batendo as fotos, entendeu? Né? Sempre tem um desviado, né? Fica ali. Sempre tem um desviado que fica filmando e outro que fica com o olho aberto, né? Na hora que tinha... Está amarrado. Eu estou falando isso que eu estou falando de mim. Quem estava filmando lá era eu mesmo. Mas eu quero animar sempre aos homens desta casa a estar conosco nesses momentos. E aquelas mulheres que ainda não entenderam o principal, o importante para a vida do seu marido, é você mandar para cá. Porque aqui ele vai ouvir palavras que mudam o coração e ele traz essa mudança para dentro de casa, sabe? Até hoje nós enfrentamos muitos problemas de homens brutamontes, ignorantes, grossos, em nome de Deus fazem atrocidades. E por quê? Porque não conhecem a Deus e a sua palavra. Então é nesse tempo aqui que Deus tem dado para esta casa, para a gente ministrar ao coração deles, né? De um modo muito específico, né? E isso produz uma mudança, meu querido, que não tem dinheiro no mundo, não tem terapia no mundo que resgate e que restaure, senão a palavra de Deus. Então, eu quero animar você a estar conosco novamente nesses cultos o ano que vem. Esse ano já foi embora, né? Foi o último culto dos cabra-machos. E ano que vem a gente retoma, né? Logo, no início do ano a gente já está retomando. E animar as irmãs, né, você que está ouvindo a gente, você que está aqui hoje, a também não é nem liberar, né, irmão? Mas você dizer assim, vai, homem, levanta, acorda, né? Teve uma irmã que chegou para mim e disse assim, pastor, meu marido estava lá, todo molengo, como sempre, tem uns caras que você sempre, né, irmão? Aí ela, levanta, acorda, você tem que ir para o cabra, você não vai para o cabra macho? Aí ele disse assim, não, eu acho que não, você vai, levanta e vai. Aí levantou e foi, né? Então,
pode mandar nesses aspectos aí, irmão. A mulher tem que mandar no cara, né? Quando o cara é calça frouxa, ele tem que ser mandado, senão ele não vai. Então, e aí eu conto com as irmãs para a partir do ano que vem, você mandar esse cara para lá para ele poder ouvir, né? A gente fez um evento fora, né, esse ano. Muita luta, muita pandemia, mas a gente costuma fazer mesmo dentro da igreja aqui nesse templo. Então, isso é bênção demais para a vida dos homens, né? Tem mais alguns avisos aí. Está tendo chá das mulheres, olha aí. Eu fiquei animado com vocês agora, que eu passei o esquema do cabra macho, ninguém deu brado de júbilo nenhum. Misericórdia, vai. Então, dia 18 de janeiro vai ter, né, o chá das mulheres, né? E dezembro, 18 de dezembro, é isso mesmo, vai ter o chá das mulheres. Isso aí eu acho que não precisa nem anunciar mais esse evento, tá? Anunciou, estourou, aí fica a irmã querendo, chorando, ligando para a gente. Eu não quero essa fuleiragem na minha cabeça mais, dessa perturbação para arrumar a vaga. Não tem mais vaga, estourou as vagas, não tem mais vaga. O próximo ano, quem quiser, a gente faz uma mesa lá fora para você, eu cuido lá de vocês lá. Lá no Cabra Macho, lá, irmão, lá depois foi regado, teve um tempo de lazer também, teve um tempo profético e teve um tempo de lazer, né? Um churrascão top das galáxias. Eles comeram um pedaço de carne, jogaram um punhado de farinha na boca e ficaram olhando assim, e a comida, né? Falei, quem estiver achando ruim aí, faz a inscrição para o dia 18 de dezembro. Aqui não é seu lugar é esse aqui, né? Aí, quiser ser bem cuidado, vai para 18 de dezembro. Aqui é pau na muleira, né? Pouca ração e muita unção, né? E eu estou dizendo isso porque tiveram uns caras lá, pastoras, ó, os pastores aqui, eram uns caras que quando a pastora Nalda chegou lá, eles correram em cima dela. Pastor, o evento foi bom, mas a gente está aqui, a comida acabou, né? Estamos com fome e tal. Aí eu fiquei sabendo disso. Rapaz, mas ela não quis me dizer o nome, irmãos, mas se eu soubesse, eu não sei, mas tem uns argentinos no nosso meio, irmão, tem. Pediram para pastor, tem como a senhora organizar a comida da próxima vez, hein? Aí eu lasquei o pau, gritar lá, quem estiver achando ruim aqui, vai fazer inscrição para o dia 18 de dezembro, aqui, né? Lá, vai tomar chá. Aí quer tomar porrada na cara. Claro que eu falo assim, mas não tem nada disso no coração. Eu amo estar com meus irmãos, né, e servi-los da melhor forma. Às vezes a melhor forma não é o que você quer, mas o que a gente procura fazer da melhor forma sempre. Josué, capítulo 1, versículo 4. A nossa vitória depende de como entendemos a nossa conquista. Comecei a ministrar essa palavra quinta-feira passada, não conseguimos terminar. Hoje pela manhã nós fechamos, foi uma bênção, e eu quero concluir com você esta noite esse entendimento, né, que está sendo construído, não é? Nesse texto aqui do livro de Josué. Josué, para quem não sabe, foi o sucessor fiel e leal de Moisés. Dos que saíram de lá da terra do Egito, foi na verdade, 2 homens entraram naquela terra, e Josué foi um desses caras que entrou. Depois que Moisés morre, em cima do monte, Deus pediu para ele subir, lá ele não desceu mais. Josué assume a liderança, né? Mas depois de ter recebido daquela unção também de Moisés, ele recebe logo de cara como deveria e como seria a sua conquista. Entenda que a conquista de Josué não é a conquista do povo de Israel, do povo de Deus, lá no Velho Testamento. É a conquista do povo de Deus aqui e agora. As conquistas lá que eram bélicas e às vezes rodeando cidades, a conquista hoje é da nossa alma, é do nosso coração. E o versículo 4 diz assim, então: desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Deus chega para Josué e estabelece para ele os limites da sua conquista. E ele diz, olha, vocês vão conquistar, lá começando no deserto, depois vocês passam pelo grande rio, que é o rio Eufrates,
depois vocês vão para o grande mar, até o pôr do sol. Onde o sol se põe, esse aí será o termo da vossa conquista. O que Deus está dizendo para ele, nada mais é de que estabelecendo para ele como que ele vai realmente conquistar o que Deus tem. Não é? Deus dá as coisas, libera, mas quem conquista somos nós, a gente tem que estar lá. E Deus está estabelecendo também para Josué aqui a lei da herança territorial, dos territórios, dizendo que onde se pisou antigamente os pés dos seus antepassados, inclusive Abraão, agora ele está liberando. Mas o que eu acho interessante e bonito nesse texto, que a aplicação dele para nós é por demais verdadeira e profunda. Começando por um primeiro nível, e que aliás é o mais desprezado de todos e por todos, um primeiro nível de conquista. Ele fala o deserto. Deserto é tempo de escassez. Deserto é tempo que falta tudo. Deserto é tempo de dores, mazelas, coisas ruins, aridez, sofrimento, angústia. Deserto é tempo de enfermidades. Deserto é tempo onde a gente olha para o lado assim e fala, caramba, eu estou arrebentado aqui no Goiás, para não dizer eu estou lascado no Goiás. Isso é o tempo do deserto. Mas o bonito de toda a história bíblica é que Deus nunca esconde nada do seu povo, e aliás ele mostra para que a gente entenda pelo que nós vamos passando. Quem despreza o deserto, meu amigo, nunca chega na fartura, que é o grande rio. Porque um dos aspectos pelo qual nós passamos chama-se deserto. Queira você ou não, o deserto faz parte da nossa existência. Tanto física, eu já tive em desertos que o cara olha e fala, meu Deus, como é que sobrevive alguém aqui? E tem lá gente vivendo. Quanto também na vida emocional, espiritual, relacional, a gente passa por deserto. É verdade ou não é, irmãos? A gente não pode fechar os olhos para esse aspecto da conquista. Quem fecha os olhos para isso aqui é porque quer só um mar de flores, ouro em pó caindo na cabeça, e a coisa não acontece assim. Todos nós passamos por desertos para conquistar Canaã. Canaã hoje não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então nós passamos por deserto, inclusive em nossa própria alma. E aí eu citei, quando a gente ministrou sobre isso, eu vou passar aqui um pincelado rapidinho para a gente chegar onde a gente quer hoje. Paulo fala isso muito claro em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, quando ele diz assim, olha, no versículo 11, aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha só, não digo isto como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. O que ele tinha? Aí ele fala no versículo 12, olha lá, ele fala aí no versículo 2, sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe o que ele está dizendo para nós aqui? Eu sei comer no coco bambu, mas eu também sei comer no varijeiras grill. Eu já fui nos dois e eu vou nos dois sempre. Já levei a pastora Nenal nos dois. Nesse último, ela não gostou muito, mas foi. Eu sei andar calçado, como eu sei andar descalço. Eu sei ter em abundância, eu sei andar de BMW, que eu não tenho, mas eu também sei andar de Fusca. Eu vou usar a minha realidade. Eu sei andar de Corolla, mas eu sei andar também de Fusca. É porque o povo não enxerga quando a gente passa pelo deserto. O deserto, na verdade, está obscurecido aos olhos do povo. Só a gente sabe o que a gente passa. De modo que a gente diz que quem apanha nunca esquece. Porque a gente sabe o que a gente passa. Eu sei andar também de Fusca, sem o assoalho entrando água por baixo. E o menino, que na época era o primogênito, ia ali naquele buraco lá do Fusca, lá atrás, morrendo de felicidade. Arnaldo com um sorriso aqui, ó, na cara, estampado no rosto. Depois a gente evoluiu, né? Foi para outras coisas, não vou entrar em detalhes. Então a Bíblia está mostrando para nós que deserto é esse tempo, não é? E Paulo chega a dizer, olha, eu sei estar... Irmãos, chegou um tempo na vida de Paulo que ele sofreu uma perseguição, ele passou por um deserto tão terrível de perseguição na Ásia, que ele diz assim, olha, segundo Coríntios 1:8, ele chega a dizer, até da vida eu abri mão uma época, eu desejei morrer.
Você pode passar por desertos, irmão, como o profeta Elias, também um apóstolo do Senhor, designado aos gentios, como Paulo. Ele diz assim, olha, porque não querendo, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação. Tempo de deserto é tempo de tribulação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Você lembra quando ele estava atravessando lá, indo para Roma, naquele barco? Chegou um ponto que ele falou, cara, nós vamos morrer. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu prefiro a morte. A gente também passa por isso. Ninguém talvez nunca te disse, mas você pode passar por isso também. Até da vida perdeu a esperança, desesperançou. Então, isso é tempo de deserto, sim ou não, irmãos? Ele está ensinando para a gente, sabe o quê? Que um dos níveis de conquista na vida do crente, chama-se deserto. Meu amigo, não tem como. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo, em tudo que você imaginar. Mas também é do deserto que vem a rica proficiência, que vem o cuidado de Deus. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, diz que quando ele está lá, depois de 40 dias jejuando e orando, e tudo indica que ele bebia água, mas não comia, porque no final a Bíblia diz que a Bíblia fala sobre ele, dizendo, e Jesus teve fome, e na hora que ele teve fome, os anjos desciam e o serviam. É no tempo do deserto também que Deus quer se revelar como Deus cuidador e provedor da minha existência e da sua existência. Foi do deserto que saiu João Batista, o precursor de Jesus. Um cara super estranho, vestia de forma diferente, comia de forma diferente, vivia de forma diferente, mas inclusive morava no deserto. Mas foi de lá que Deus trouxe o precursor de Jesus, arrancou os tocos, derrubou as árvores para que Jesus pudesse passar. Então, irmãos, há muitas passagens bíblicas que mostram que nesse tempo de pobreza de recursos, de repente você está aqui hoje dizendo, cara, eu não sei o que é que eu vou fazer para pagar o aluguel amanhã, para pagar minha água, minha luz, vão cortar, eu não sei o que é que vai... Você está passando por deserto, meu amigo. Você está passando por esse tempo aqui, que falta recurso material, mas espiritualmente falando, é rico da suficiência de Deus. De alguma forma, Deus está querendo te ensinar algo. E se você não entender que tempo de deserto é um tempo da nossa conquista também, você se desespera. Chegou para Josué e disse, está vendo o deserto? Você também vai conquistar, meu amigo. Você só quer a coisa boa? Não, você tem que começar lá no deserto. Tem gente que só quer comer, não é, irmão, o chantilly. Tem que beber o café quente que está lá embaixo também, sem açúcar. O segundo nível de conquista, nesse mesmo versículo que está aí na sua tela, você está acompanhando aí pela internet e está aqui para nós, diz que ele chega ao grande rio, o rio Eufrates. Está lá escrito, olha, Josué 1,4, né? Até ao grande rio. O que é rio, irmãos? É sinônimo de provisão. É sinônimo de abundância. Quem vai aqui para o lado do norte do nosso país, você encontra o rio Amazonas, que é não sei quantos quilômetros de largura. Você chega naquelas cidades, não é, do nosso país, chama Santarém, não é, essas cidades mais ribeirinhas, você come peixe de toda qualidade que você imaginar, até camarão você come, de água doce. Com muita fartura. Rio é tempo de fartura, de abundância. É tempo onde o camarada nada de costas, meu amigo. Sapo nada na lagoa de costas, porque é tempo de abundância. Esse tempo de abundância, espiritualmente falando, é um tempo onde Deus permite você estar e passar também. Vai chegar momentos em que você vai olhar para você e vai dizer, caramba, sobrou até um dinheiro esse mês. Nossa, né? Eu pedi a Deus dinheiro para poder me alimentar. Hoje está até sobrando e tem comida lá em casa guardada. E eu profetizo que seja isso na tua vida hoje à noite, né? Que você esteja passando por isso. Mas escute o que eu vou te dizer. Se o deserto é tempo de provação, o tempo da abundância também o é. Ei, o tempo da abundância também o é. Aliás, eu quero te chamar a atenção que no tempo da abundância nós somos mais reprovados do que no tempo da escassez. Você sabia disso? É no tempo da abundância que o cara é mais reprovado do que no tempo da escassez.
Quando eu estou na escassez, eu estou nos pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, olha a minha causa. Senhor, e tal. Senhor, tem... Irmãos, quantas pessoas já chegaram aqui nesse altar? Pastor, ora por mim, porque eu preciso que uma porta se abra. E a gente ora, a porta se abre e nunca mais o cara aparece. Pastor, eu preciso que Deus abra se sair a causa na justiça, eu não só darei o dízimo, mas eu darei uma grande oferta para essa construção que vai vir. Estou dando um exemplo, claro que ninguém falou isso para mim, e eu quero que fale hoje à noite. Que Deus possa te usar, né, irmão? Mas já aconteceu coisas assim, de pessoas prometerem coisas, e eu fico só olhando assim, eu falei, Senhor, faça igual Jesus na cruz, perdoa porque ele não sabe o que diz. E a causa sai, e o cara fala, quer saber? Eu vou dar o dízimo numa igrejinha bem pequenininha, porque lá precisa, essa aí não precisa mais. Irmão, tem gente ruim de toda a natureza. Pastor, ora por mim, meu casamento está se desfazendo, eu quero tanto que a coisa... A gente ora, o marido que era brutamontes, ignorante, batia na cara da mulher, matava, mordia, esfolava, e o cara se converte, fica quebrantado, porque todo homem que conhece a Jesus, ele é quebrantado. Ele cuida da sua esposa, como diz Efésios no capítulo 5, ele ama a mulher dele, como Cristo amou a igreja, ele está lá, e ele muda, daqui a pouco a mulher sai da igreja e tira o cara. Sabe por que acontece isso? É porque no tempo o tempo da abundância reprova mais do que o tempo da escassez, meu amigo. Tem gente, não vou dizer aqui, mas há pessoas que se Deus der agora uma BMW, nunca mais pisa o pé dentro de igreja. Se Deus der um lote lá no Lago Sul, para ele construir um barraco, ele nunca mais pisa o pé na Samambaia dizendo, aquela cidade, pelo amor de Deus. Se Deus der uma condiçãozinha assim, ó, e ele conseguir pisar em cima de uma lâmina de gilete. Se Deus colocar uma lâmina de gilete e dizer assim para ele, a partir de hoje você é maior do que aquele com a lâmina, ele subiu aqui, ele é reprovado. Porque ele não consegue lidar com essa questão da fartura. Tem gente que nunca comeu mel, e o provérbio diz que quando se come e não se sabe comer, se lambuza todo, ele joga, ele se rebenta, ele é reprovado naquilo. Mas o tempo da abundância vem também da parte de Deus, e faz parte também das nossas conquistas, por isso que eu profetizo também sobre a tua vida, não deserto também, mas o tempo de abundância do grande rio. A questão está em que a gente precisa ter as coisas como se não tivesse. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 e 30. Ele diz, chore como se não chorasse. Ele diz, olha, tem a sua mulher, case-se, etc., tem a sua vida, mas como se não tivesse. Ele diz, olha, cuidado, se divirta, folgue, né? A Bíblia fala folgar, se divirta como se não fosse diversão. Use deste mundo como se não abusasse dele. Do 29 até o 30, você vai ler isso lá na sua palavra em casa. Então, a Bíblia diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Não é o que você possui que vai fazer você ser, é o que você é em Deus. Quantos estão entendendo? O problema não está e nunca esteve no dinheiro, na abundância. O problema sempre esteve no coração. Eu já conheci pastores, amigos meus, que quando começaram a ganhar um pouquinho a mais assim de dinheiro, abandonaram inclusive ministério, igreja, jogaram tudo para o alto. O coração dele nunca esteve em igreja nenhuma, nunca quis servir a Deus, quis servir a si mesmo, ao seu ego, ao seu coração e ao seu bolso. Outros abandonaram até a mulher e trocaram a de 40 por 2 de 20. Eu conheço. Eu preciso dizer isso porque é verdade para todo mundo, a gente não pode esconder as verdades da gente. Então foram reprovados quando, pastor? No tempo da abundância. Mas aí o mesmo versículo diz que a gente chega, eles vão chegar ao grande mar. O que é o grande mar, pastor? É aquele tempo de maior profundidade com Deus, não é? Está lá, ó, o tempo que se abrevia, né? Até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos... até o grande... Até o que, gente? O grande... O que é o grande mar, pastor? É o tempo de profundidade em Deus. Deus não te chamou para ter uma vida rasa, não, meu amigo. Essa vidinha que você vive, a maior parte aqui vive, a vidinha rasa, de só ir lá para a igreja, dizer que é homem de Deus, que é mulher de Deus,
dizer que Jesus não sei o quê. Deus te chamou para ter profundidade. Paulo diz em Romanos 11, 33 a 36, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como... Você pode pôr aí para mim? Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, ou seja, impenetráveis são os seus caminhos. Meu querido, Deus te chamou a ter vida em profundidade nele, não é em ninguém, é nele. Você não depende de ninguém, você depende dele. Precisa mergulhar nele, enraizar-se nele, na sua palavra. Deus tem isso para todos nós, irmãos. Sabe como é que eu conheço um cara, um homem, uma mulher de Deus? Realmente eu falo assim: conta tuas experiências que você já teve com Deus, conta para mim. Nunca tive nada não. Não, cara, Deus nunca nem falou. Você nunca sentiu algo em tua vida? Não é aqueles falar com Deus: Deus falou para mim que você é minha. Isso é mentira. Deus não fala isso para ninguém não. Isso é coisa do diabo, irmão. É coisa de gente safada querendo aproveitar do outro. Deus falou que a partir de hoje esse carro que você tem é para deixar aqui no altar. Que conversa, é uma fuleiragem que a gente vê por aí em muitos lugares que se diz de crente, de igreja. Deus está falando comigo. Irmão, vamos acabar com isso. É profundidade na palavra. A gente precisa ter enraizamento na palavra para não se abalar com nenhum vento de doutrina, inclusive. Eu preciso estar aqui, eu preciso ter profundidade nisso, eu preciso sentir. E você começa em coisas simples: Senhor, é para eu estacionar o carro nessa vaga ou não? E você vai treinando isso, você vai criando sensibilidade nisso, você vai aprofundando nisso, e daqui a pouco você vai estar sentindo Deus falar contigo. Não, sim. Bill Hybels, ele tem um livro chamado Axiomas. O cara é fantástico, um grande homem de Deus. Ele chega e diz assim: olha, o crente que tem profundidade em Deus, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Só que a gente está acostumado com ativismo e uma coisa louca, tão louca, que a gente quer que Deus chegue para nós e fale: meu filho, eis que te digo, feliz aniversário, eu te digo mais, Ratibum. Não te preocupas, eu que falo contigo quando não sei. Bom, a maior parte das vezes, sabe como o Espírito Santo diz? Fala com a gente? Diz Bill Hybels. Ele fala assim: ele chega naqueles momentos ou de profunda alegria ou de profunda tristeza, e você está tão conectado com ele, está tão profundo nele, que ele chega e diz: vai, e você se levanta e vai. Deus não fala, o Espírito Santo não fala com ninguém, um monte de frases. O Espírito Santo chega com uma palavra: não, vá, fique, saia, mude, não case. O Espírito Santo chega e contribua, não contribua, pode ir, não vá, não, sim. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Então, como é que eu percebo isso, pastor? Como é que eu sinto isso? Treinando o meu ouvido espiritual, buscando o grande mar, a conquista da profundidade das riquezas. Quão insondáveis são as tuas riquezas, meu amigo. Ninguém busca riqueza na superficialidade. Nós somos superficiais demais. Você já andou no meio da rua e achou uma pepita de ouro assim? Você tropeçou? O que é isso? Nossa, achei uma pepita de ouro. Você já ouviu falar nessas histórias? Eu vi uma vez um cara dentro do quintal da casa dele, disse que foi fazer uma escavação e achou uma pedra enorme de ouro, mas estava embaixo da terra. Eu não conheço nenhuma outra história. Se acontecer, é fenômeno raro da natureza. Mas ninguém encontra diamante em cima da terra. Já viu isso? O que você está achando aí? Não, eu achei um diamante aqui. Quanto que vale? 5 trilhões de reais. Está aqui, ó. Ele estava onde? Estava aqui. Eu ia passando sem querer, eu vi uma coisa brilhando e peguei o diamante. Você já viu essas histórias? Quem quiser ouro e diamante tem que cavar, meu amigo. É na profundidade. Olha lá para a Serra Pelada para você ver o buraco que aqueles caras cavaram. Coisa astronômica, faraônica, gigante.
descomunal, buracos enormes. Outros cavam e criam túneis debaixo da terra em busca de diamante, de ouro. Aí encontra uma pedrinha bem pequenininha, aí junta mais outra, junta mais outra, junta mais outra. Daqui a pouco o cara está rico. Sabe como é que eu entendo as profundidades da riqueza de Deus? Quanto mais você vai mergulhando na palavra, quando você vai dormir, que todo mundo faz isso, né? Quem está me assistindo também, vai dormir, está mergulhando na palavra, acorda, está mergulhando na palavra, vai crescendo, irmão, e você vai pegando algumas pepitas e colocando na sua vida de ouro, vai pegando, vai descobrindo riquezas profundas, que ninguém diz, que ninguém sabe, que profeta nenhum do inferno consegue falar, nem do céu. Tem profeta também do inferno. A Bíblia diz que naquele grande dia será lançado o diabo e o falso profeta. Hoje é o que mais tem, é falso profeta inspirado pelo diabo. Escute o que eu estou te dizendo. Quanto mais eu aprofundo nisso, mais eu cresço. Hoje de manhã eu disse algo para os irmãos. Essa Bíblia, ela me acompanha durante muito tempo, já há muitos anos. E esses dias eu abri ali, tem uma irmã que ela não está aqui hoje, a irmã Clara, ela disse assim: pastor, eu vou pagar para reformar a sua Bíblia. É porque ela me viu. Quando eu fui abrir a Bíblia, eu peguei a capa e botei aqui. E depois eu fui abrir a Bíblia. Que Deus possa usá-la, né, irmão? Um dia. Ela não está aqui hoje. Ela deve estar assistindo, Deus te abençoe. Mas sabe o que acontece? Tem crente com a Bíblia, meu amigo. 20 anos. Pensa numa Bíblia linda, maravilhosa, do mesmo jeito. Parece que estava guardada dentro do cofre, o cara só pega para sair para o culto. Volta, coloca lá de novo. Eu tenho um lema comigo que é mais ou menos assim: enquanto as páginas da Bíblia forem se rasgando, o coração do pecador vai se edificando. E enquanto as páginas da Bíblia for se tornando amarelas e sujas, a alma do pecador vai se tornando limpa e purificada. Quanto mais você mergulhar nessas profundidades das riquezas, mais você se torna um homem santo e uma mulher santa. Meu amigo, aí ele chega no último momento, e aqui eu começo a pregar o sermão de hoje, que é exatamente o pôr do sol. Coloca aí para mim. Ele, depois que passa pelo mar grande, pelo rio grande, pelo mar grande, que é essa profundidade, Josué 1,4 diz: e até o grande mar para o poente do... Por que ele diz só até o poente do sol? Porque ninguém trabalha nas trevas. Escute, depois do sol, Jesus disse que não tem como se trabalhar. O homem que anda em trevas, ele tropeça. Uma outra conquista, essa conquista que vai até o pôr do sol, até o momento limite da sua vida sobre a terra e da sua vida de comunhão com Deus. Ninguém que queira conquistar em Deus caminha nas trevas, ou pode caminhar nas trevas. Escute, irmãos, ninguém que quer caminhar e conquistar em Deus com Jesus deve caminhar nas trevas. E o que é caminhar nas trevas, pastor? É viver uma vida oculta. Todo mundo acha que é uma pessoa top das galáxias, mas só Deus sabe quem é o demônio dentro da casa dele. Nossas conquistas vão até andarmos na luz. João diz em 1 de João, lá perto do Apocalipse, capítulo 6 e 7, ele fala: se nós andarmos na luz, como diz esse irmão lá do Rio, na luz. Se nós andarmos na luz como ele na luz está. Olha, irmão, isso é forte demais. Quem não anda na luz é trevas. Quem tem vergonha da sua vida é trevas. Quem esconde algo do seu coração é trevas. Não adianta. Você tem que ouvir a verdade. Coloca para mim aí, meu querido. 1 de João 6 e 7. Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 6 e 7. Será que esse pessoal está aí nos ouvindo? Olha lá. Se dissermos... Ó, isso aqui, irmão, escuta isso. Se você não lembrar nada que eu preguei, decore isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, tem muito crente assim, ó, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, mas a vida anda em trevas. É dentro de casa o capeta com a mulher, com os filhos,
arrebentando todo mundo. Deve, a Deus ele não deve, mas deve até os cão dos infernos, ele deve lá. Dá cano, surrupia, engana, mente para a mulher, está indo para onde? Trabalhar aqui, está mentindo, está encontrando com amante. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí o versículo 7 dá a solução. Ele diz, mas, contudo, porém, entretanto, conjunção adversativa, coordenada adversativa, aula de português para concurso público. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que é andar na luz? Minha vida é transparente. Pode pegar meu celular, qualquer um de vocês aqui, acessar qualquer grupo de WhatsApp, Facebook, pode acessar o que quiser. Fica um dia examinando ele. Estou dando na luz. Não tem senha minha e senha da pastora Noalda. É nossa senha. Tem cara que bota a digital do dedão do pé. Temos comunhão uns com os outros. Aí sim, ó, quando eu estou andando na luz, é gerado um ambiente de comunhão, eu passo a ter comunhão, inclusive dentro da minha casa, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe quando que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo pecado? Quando eu ando na luz e não em trevas. Então, a última parte da conquista chama-se andar na luz. Vá até o pôr do sol, meu amigo. Não ande depois do pôr do sol. Não ande com quem anda em trevas. Não viva com quem vive em trevas. Se afaste dos tais. Agora eu começo a pregar o sermão que você precisa ouvir hoje, que é a parte 2. Escute, depois de toda essa palavra introdutória, primeira, lá em Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, ele diz algo que é descomunal, para a gente entender. E eu quero que você me dê mais 13 minutos para eu encerrar essa noite e orar. Ele diz assim, olha, tão somente Josué, depois que você entendeu o mapa da conquista, esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. O que é que ele não podia fazer? Desviar nem para a esquerda nem para a direita. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8 diz, não se... Ó o segredo. Ei, irmão, isso aqui é forte para mim demais. Não se aparte de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deixa esse versículo aqui, irmãos. Olha para mim agora todos. Depois disso, Josué ia enfrentar uma das maiores muralhas da época, que eram as muralhas de Jericó. Josué ia enfrentar essa muralha, que era tão grande e larga, que tinha casa construída em cima da muralha. A casa de Raabe, a prostituta, fora construída em cima da muralha. Mas sabe o que é que Deus está dizendo aqui para Josué? Ele está dizendo assim, meu amigo, você quer o segredo da vitória? Quantos aqui querem o segredo da vitória? Quantos querem derrubar as muralhas que há no coração e fora dele? Quantos querem ter uma vida assim de prosperidade, sucesso, alegria? E até na hora da luta do deserto você consegue superar. Quantos querem isso de verdade? Todo mundo quer. Eu também quero. O que é que ele disse? O quê? Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Olha o versículo 9, o que é que ele vai dizer para a gente? Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas. Na verdade, e aqui está o segredo que talvez você nunca ouviu isso, eu vou dizer hoje. Quando Deus diz para ele por 4 vezes, esforça-te e tem de bom ânimo, o que é que vem na nossa cabeça logo? Que Josué tinha que se esforçar muito porque ele ia enfrentar uma guerra pela frente, era ou não era? Sim ou não? Eu já meditei sobre isso.
Nossa, Deus está dizendo, tem de bom ânimo, porque ele ia enfrentar logo uma muralha, irmão. Olha, ia enfrentar uma muralha pela frente para ser derribada. Mas Deus chega para ele e fala, você quer prosperar? Quero. Então medita na minha palavra, se esforça e tem de bom ânimo, não é para você fazer a guerra bélica lá fora contra as pessoas e nem contra as coisas, é para você meditar na palavra dia e noite. Deus está dizendo para ele, sabe o quê? Enquanto você se envolver com as minhas coisas, com a minha palavra de dia e de noite, eu vou derrubar as barreiras que existirão na tua vida. Shabadai, Vlui de raiz. A gente pensa logo na guerra. Deus está dizendo para ele, se esforce e tem de bom ânimo, porque você vai enfrentar uma grande batalha. Se arma, afia a espada. Não tinha nada disso. Deus está dizendo para ele, por 4 vezes Deus disse para ele, esforça-te e tem de bom ânimo, Josué. Para quê, pastor? Para meditar na palavra dia e noite. Sabe qual é o nosso mal? É que a gente quer derrubar as barreiras e as muralhas com a força do nosso braço. A gente quer derrubar as barreiras com a nossa habilidade, quer derrubar as barreiras com as nossa ignorância. E Deus está dizendo, não se derruba a barreira dessa forma, meu amigo. Você se derruba a barreira, sabe como? Cuidando daquilo que eu te dei. Medita, tenha força, tenha ânimos, tenha vida. Seja esforçado, aplicado, disciplinado. Deus está ensinando a lei do esforço e da coragem para aquele cara. Seja esforçado, tenha ânimo, tenha disciplina, para que você medite na minha palavra dia e noite. Está acabando o ano de 2020, não levanta a mão. Quantos aqui já estão terminando de ler a Bíblia? Levanta a mão. Não levanta. Não precisa nem falar para mim. Eu encontrei esses dias um irmãozinho que ele tem uma meta. Ele falou assim, eu quero ler a Bíblia 100 vezes. Aí eu falei para ele, quantas vezes você já leu? Ele falou, 96. Eu leio a Bíblia, pastor, 4 vezes por ano. O cara vai andando e falando Bíblia. Até nas brincadeiras ele fica citando a Bíblia. De onde tu vens, ó perturbador de Israel? Citando a passagem de Elias, né? Ele vai brincando com a Bíblia. A que viestes, amigo? O que tens para fazer, faz-o depressa. E o pessoal ri com isso, com ele. 96 vezes. Aí a pergunta foi a seguinte, e depois que você chegar a 100 vezes? Ele falou, nesses 2 anos seguintes eu vou fechar 100. E como é que você faz? Ele disse, eu leio 17 capítulos todos os dias, a cada 3 meses. A cada 6 meses, né? Eu leio, a cada 3 meses eu termino de ler a Bíblia. Aí eu falei assim, e depois dessas 96... Aí ele disse assim, depois das 100, da 100ª vez, o que você vai fazer? Ele disse, eu vou continuar lendo. Um santo homem. Lutero dizia que quem lê Romanos 2 vezes por semana se torna mais santo do que os outros homens. Quem tem proximidade com a presença dele, se esforça para meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como disse o salmista, depois de Josué. Irmãos, ele é uma pessoa mais quebrantada, tem menos problema. É uma pessoa que pede perdão mais rápido, que libera perdão mais rápido. É alguém que cuida mais rápido, é alguém envolvido, comprometido mais rápido. Mas quem não tem proximidade com a palavra, meu amigo, se distancia dela. Você quer ver uma coisa que distancia qualquer ser humano da palavra? O academicismo. É bom? Sim. Estude, eu ensino os meninos, estudem, façam concurso e tal. Mas se você pender somente para o lado do academicismo, você se torna um alheio àquilo que é essencial à tua vida. O ativismo religioso também. Tem gente que está dizendo, eu quero fazer a obra de Deus, quero fazer a obra de Deus, estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo a obra de Deus, e na verdade não está fazendo é nada. Porque ele não tem tempo para ouvir de Deus, nem de dia e nem de noite. A vida secular, o cara anda para cima e para baixo, eu trabalho, eu corro, eu faço, eu mexo e tal, eu preciso de dinheiro, eu quero ganhar mais, está faltando dinheiro, eu quero ir para... E ele vai, e ele perde o foco de se meditar de dia e de noite, porque enquanto ele faz isso, Deus derruba as suas muralhas. Deus está ensinando que a lei do esforço e a lei da coragem requer obediência. E meu amigo, escute, quem está na palavra não precisa se esforçar para frutificar. Jesus diz assim, em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos,
Você já viu algum ramo de uma árvore se esforçando ao máximo para multiplicar? Coração embrutecido e duro com relação à palavra de Deus é uma pessoa infrutífera. Por quê? Porque o diabo, na hora que cai uma gotinha, cai uma sementezinha lá, o capeta vai lá e arranca. Na hora que chega um carocinho lá, o capeta vai lá, mas por quê? Não é por causa da palavra, é porque o coração daquela pessoa é embrutecido, é um coração duro. A semente que caiu entre os pedregais é exatamente a semente que até nasce, mas vai brotando, penetra pouco na terra, na hora que chega as aflições e as provas e o deserto, até aquela plantinha morre. Jesus está dizendo, é aqueles, meu amigo, que tem até um pouquinho de terra, mas diante das crises desaparece. Quantos de vocês já viram pessoas também que na hora que era para se humilhar mais, fizeram foi distanciar? Quantos de vocês já viram pessoas que na hora das dores mais profundas, em vez de se humilhar mais, buscaram foi o beco e o rumo e saíram de perto? A outra parte dos espinhos caiu entre os espinhos. É exatamente aquela terra, aquele coração que a palavra de Deus entra, mas vem o cuidado do mundo. Ai, eu preciso, pastor, eu tenho que correr atrás, porque ninguém vai correr por mim. Eu tenho que trabalhar dia e noite, pastor, agora tem que aumentar, agora eu tenho que... E aí a Bíblia diz que esses cuidados vão sufocando, é como espinhos que vão sufocando aquela semente e ela acaba morrendo. Mas tem uma que cai em boa terra. Sabe qual é a boa terra? É aquele que ouve a palavra, que medita nela dia e noite, e aí, meu amigo, estabelece uma relação forte com Jesus. Diga glória a Deus por isso. Essa boa terra, que cai a boa semente, que é a palavra de Deus, que é Jesus que entrou dentro dela. Essa boa terra que recebe Jesus na sua vida, na verdade ela não precisa fazer nem esforço para frutificar, porque só a relação dele com o Senhor já faz, não é, com que já é gerado frutos espirituais. Por isso que Paulo diz em Gálatas 3,16 assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por quê? Porque quanto mais Jesus você tiver, mais frutificação, é essa mesma palavra? Mais frutos e frutificação você terá. Quanto mais Jesus você tiver, mais você irá frutificar. Quanto mais Jesus você tiver, mais você vai experimentar um tempo novo no Senhor. Quantos estão entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Então essa terra boa que recebe a semente boa é essa. Agora, a dinâmica da fé é mais ou menos assim, ó. Mateus diz, aqueles que recebem essa boa semente, é aqueles que ouvem e compreendem. Ele está dizendo, sabe o que para nós? Que não basta apenas ouvir, eu tenho que compreender. Eu tive uma época, meu pastor veio falar comigo uns negócios, num discipulado assim, e ele deu uma palavra assim que eu não concordei muito, aí eu disse para ele assim, olha, eu não estou concordando muito com o que o senhor está dizendo, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu sou obediente. Ele falou assim, não basta você apenas obedecer, você tem que compreender por que você tem que fazer isso. Daniel recebeu um dos maiores milagres do céu, a ponto do anjo vir falar com ele, exatamente por causa de quê? Porque ele ouviu a palavra e ele compreendeu. A Bíblia diz que ele pegava o livro de Jeremias e ele meditava no livro e ele compreendeu que o tempo da desolação de Israel, os 70 anos de cativeiro, haviam terminado. Então, o anjo quando chega e diz, olha, eu fui mandado porque você, além de ouvir, você também compreendeu. Essa mesma parábola do semeador, se você ler no livro de Lucas ou de Marcos, capítulo 4, 20, vai dizer que aquele que ouve, essa boa terra, é aquele que ouve e recebe a palavra de Deus. Escuta isso, irmãos. Mateus diz, aquele que ouve e compreende. Marcos diz, aquele que ouve e recebe. Sabe por que ele diz isso? Porque a fé... Tem choro de menina aí, não tem? Dá uma aguinha para ele, um negócio, tem salinha de cuidar de criança ali, tem espaço kids, tem tudo. Então, ó, Marcos diz, é ouvir e receber. A fé é você, além de entender, você também concordar, meu amigo, com a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas
que a gente está ministrando, que a gente está pregando, o cara está ouvindo, mas não recebe. Sai da igreja às vezes criticando. Falou, mano, concordo muito. Essas palavras aí. Mas estava escrito na palavra de Deus. Mas tem a interpretação hermenêutica, porque a interpretação... O cara não recebe, irmão. O segredo do crente é, além de ouvir, é receber. Marcos 4:20 diz que a terra boa é aquela que, além de ouvir, ela recebe da palavra. É receber sem duvidar naquele que derramou fé sobre a tua vida. É receber sem duvidar. Quando você compreende a palavra de Deus, você precisa receber. O que é receber, gente? É apropriar-se. É como se eu quisesse dar esse copo para você. Olha, você quer receber essa água aqui? Quero. A pessoa toma posse. Ela se apropria daquilo. E ela passa a entender e viver pela fé. Tem gente que pede a Deus fé para vencer o mundo. A Bíblia não diz isso para ninguém. Ela diz assim, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé já é a nossa vitória. Então eu preciso ouvir e receber. Pedro, ele andou sobre as águas. Quantos já leram isso na Bíblia aqui? Mas alguém anda sobre água, gente? Ninguém anda sobre água. Então Pedro também não andou. Pedro andou sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra liberada e ordenada de Jesus. Senhor, és tu? Manda eu ter contigo. Jesus disse, vem. E ele começou a andar. Mas ele andou em cima da palavra liberada por Jesus. Se Jesus não tivesse dito, até hoje, meu amigo, não tinha acontecido nada. Então eu preciso receber a palavra. Aquele centurião, quando ele chama Jesus, ele diz, Senhor, vai lá na minha casa, tem um enfermo lá, Senhor. Tem gente doente lá em casa. E Jesus fala para ele, olha, eu estou indo lá. Ele fala, não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Aquilo criou um ambiente de fé tão grande no reino do Espírito que Jesus disse assim, eu nunca vi fé em todo Israel como eu estou vendo na vida desse homem. Ele se apropriou da palavra, ele disse, Senhor, eu só preciso de uma palavra tua e ele já vai ser curado, não preciso nem ir lá. Tem gente que está ouvindo a palavra, recebendo a palavra, se alimentando da palavra, mas despreza a palavra, não recebe, não se apropria dela. A fé, meu amigo, é tomada. Você recebe. E aí, por fim, Lucas diz, Lucas 8,15, que a terra boa, que recebe essa palavra, que se medita dia e noite, é aquele que ouve e que conserva essa palavra. Ouvindo, porém, a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, o que é que os evangelistas estão ensinando para nós? E eu quero encerrar com isso. Primeira coisa, que você precisa ouvir e compreender a palavra. Você precisa ouvir e receber, se apropriar da palavra. E você precisa ouvir e perseverar, conservar e perseverar. Quem persevera alcança a vitória e as muralhas de Jericó caem ao chão, porque perseveram. Sabe, queridos, hoje à noite, eu quero te desafiar a você viver a promessa de Deus. Eu quero te desafiar a você derrubar as muralhas que te cercam ainda. Mas num processo muito profundo, de uma entrega muito profunda. Em verdade. Na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Chega de uma vida na média, medíocre. Chega de uma vida simples. Eu quero te desafiar hoje a única coisa. A você pegar essa palavra e você começar a comê-la dia e noite. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Deixa eu te contar algo sobre essa perseverança. Quem é terra boa, ele ouve e persevera, ele conserva. Davi, ele um dia recebeu uma palavra do profeta Samuel, que disse que ele iria ser o rei de Israel, e ungiu, foi ungido. Depois disso ele continuou pastoreando o rebanho do seu pai. Matou um leão, matou um urso, venceu uma guerra que não era dele, matou um gigante.
Depois ele ficou 14 anos sendo perseguido por um rei que já estava reprovado por Deus, até que realmente ele assume um reino que havia sido prometido a ele. Eu sei que você está aqui hoje e você tem promessas de Deus, inclusive para que as muralhas caiam na tua vida. Mas a promessa não é o fim. A promessa é só um incentivo para você continuar firme no Senhor. A promessa é só para você continuar acreditando de que um dia você vai chegar lá e vai alcançar. A promessa é só para você continuar conservando e perseverando em ouvir e em meditar de dia e de noite. Eu quero fazer uma pergunta antes desse louvor maravilhoso começar. Todos vocês aqui, quantos estão aqui e percebem que hoje à noite, percebem aqui dentro, do coração, que necessitam pedir perdão a Deus, porque você tem desprezado a Jesus e a sua palavra? Quando você despreza a palavra, você está desprezando Jesus. Quantos percebem que precisa disso? Levanta a sua mão. Só uma pessoa com verdade, né? Glória a Deus. Eu fiz isso ano passado, porque eu dizendo como pastor, estava lendo menos do que eu precisava a palavra de Deus. Você que está meditando na palavra dia e noite, 100%, está fechando o ano de 2020 agora, essa palavra mais uma vez, continua nessa caminhada. Se você não está, você é um grande mentiroso e mentirosa. Eu vou fazer de novo a mesma pergunta, porque eu sei, eu conheço. Quantos aqui hoje à noite precisam se arrepender por ter desprezado a palavra do Senhor? E desprezando sua palavra, você está desprezando a Jesus. Levanta a sua mão. Mais alguns sinceros. Que coisa linda, coisa boa. Então fecha teus olhos, eu quero orar com você aí mesmo. Há alguém essa noite que aqui está em nosso meio, que quer entregar a sua vida para Jesus e quer começar a sua caminhada com Ele. Levanta a sua mão bem alto, para a gente te ver quem é. Eu quero me entregar, pastor, a esse Jesus. Eu quero reconciliar com Deus. Tem alguém essa noite? Vem cá, ajuda ele aí, vem com ele. Onde está a segunda pessoa que quer se entregar ao Senhor? Já está vindo aqui, duas pessoas. Onde está a terceira pessoa que quer se entregar ao Senhor? Sai do teu lugar agora. Não espera ninguém te convidar aí não, vem aqui agora. Reconcilia, entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida ao Senhor. Há mais alguém? Onde está a terceira pessoa que está dizendo para si mesmo: eu quero Jesus? Bora. Vamos orar por eles? Onde está a quarta pessoa? Vamos aplaudir, irmão, a presença. Olha que festa linda. Há poder no nome de Jesus. Uma irmã aqui para orar. Uma irmã aqui para orar por ela. Isso, bota a mão nas costas. Bota a mão nas costas. Onde está a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa? Sai do teu lugar. Vem para cá. Reconcilia com o teu Deus. Reconcilia com o teu Deus. Onde está a quarta pessoa? Uau, tá vindo aqui, Vem, rapidinho. Mais uma irmã aqui, fique atrás aqui, Onde está a quinta pessoa que quer se entregar para Jesus hoje? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Está chegando a quinta pessoa aqui, Onde está a sexta pessoa? Entrega a sua vida para Jesus. Mais uma irmã aqui, para orar. Vem, irmã, fica aqui atrás. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Onde está a sexta pessoa para Jesus essa noite? É sua hora, é o seu momento. Deixa Deus tocar a sua vida, deixa Deus tocar a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor
Escreve um novo nome no livro da vida. Estabelece tempo novo. Escreve uma nova história, a vida dele e a vida dela. Estabelece tempo de restauração. Se está no deserto, Pai, eu te suplico, leva para o grande rio o tempo da abundância. Se está no tempo da abundância, leva ao tempo da profundidade das riquezas. Se está no tempo das profundidades da riqueza, das riquezas espirituais, leva, meu Deus, até o pôr do sol. Mas não permita viver nem andar em trevas. Que eles andem na luz, que vivam na luz, sejam cuidados na luz, que amem a luz, que vivam a luz. Toque agora, Espírito Santo, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a presença dele. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Olha só, eu sei que Deus foi o Espírito Santo que tocou o coração de vocês. Não foi o pastor, não foi ninguém aqui. Ele trouxe vocês a este lugar e nesta hora. A partir de hoje eu quero liberar uma palavra. Vocês vão orar e Deus vai ouvir a oração de vocês. Vocês vão orar e Deus vai ouvir a oração. Vai ter aquele sentimento no coração de João capítulo 1, versículo 12. E todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos dele. Vocês são filhos e filhas. Em terceiro lugar, além da família que vocês têm, vocês recebem uma família muito maior. Olha aí atrás aí, ó. Dá uma olhadinha lá atrás. Eu queria que você deixasse ali, ó, o seu WhatsApp ali para aqueles irmãos ali, aquela irmã, para a gente anunciar os dias de culto. Leve eles lá, por favor. Essa é minha filha na festa aqui, ó. Né, pastor Arnaldo? Lembra? Vai voltando para casa do papai, ó. Leva ela. O nome e o zap. E eu quero encerrar essa noite. Levanta bem alta a sua mão. Você que esta noite quer que as suas muralhas caiam por terra em nome de Jesus. Isso. O mais alto que você puder, como se você fosse pegar aquele negócio lá em cima do armário. Deixa eu dizer algo para você essa noite em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida um tempo mais profundo na palavra, um tempo mais enraizado na palavra. Deus vai trazer sobre você, e eu profetizo essa vontade, essa unção, esse querer, esse desejo de você mergulhar nele, de você estar nele. E à medida que isso for sendo gerado no seu espírito, à medida que isso for sendo gerado na sua alma, Ele vai despertando a sua existência, Ele vai chamando a existência aquilo que não é, Ele vai trazendo aquilo que ainda não existe, e Ele vai derrubando barreiras. Eu profetizo que toda muralha caia por terra em nome de Jesus, e que eu estou diante de homens e mulheres que amam profundamente ao Senhor e que colocam a palavra em primeiro lugar nas suas existências. Eu declaro isso em nome de Jesus. Diga: recebo pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Liga as luzes, por favor. Liga as luzes aí, por favor, todas as lâmpadas. Isso. Tem alguém em nosso meio que está aqui pela primeira vez, segunda vez, ou tem vindo e não falou ainda com a gente? Faz um sinal assim com a mão para eu ver. Nossa, que alegria, seja bem-vindos. No final eu queria só dar um abraço em vocês aqui, tá bom? Pode até vir, vem para cá logo para a gente encerrar. Tem mais alguém do lado de cá? Uau, vem cá também, vem aqui, fica aqui pra gente. Eu quero só dar um abraço em vocês. Você pode ir embora. Vamos, pastora, recebe aqui, por favor. Tem mais alguém que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez? Ainda não nos deu um abraço, eu só queria dar um abraço em vocês.
Quem está em casa agora, que a graça do Senhor alcance a tua vida, a bênção repouse sobre a tua família e que você tenha uma semana abençoada. Nós te abençoamos e esta casa que aqui está, em nome de Jesus. Jesus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, culto profético.